abençoe. Eu pretendo abordar nesta manhã um tema bastante recorrente no movimento espírita. Um tema simples, de caráter filosófico, mas muito importante. Nós, os espíritas mais antigos, reconhecemos nesse tema a sua presença perene, contínua nas aulas de evangelização com a criançadinha. Generosidade, urbanidade, altruísmo, benemerência, caridade, enfim. São comportamentos, são sentimentos que fazem parte, que estão no cotidiano da prática doutrinária espírita. Eu começo lembrando uma assertiva espírita, um pensamento espírita, verdadeiro e carecedor da nossa atenção. Esse pensamento assevera que a generosidade, esse sentimento, esse atributo, essa qualidade, essa virtude, é prova de sabedoria. As pessoas sábias, geralmente, são generosas. E esse assertivo, esse pensamento vai além. Ele diz que a generosidade tem um atributo muito especial. Ela é contagiosa. Quando nós nos encontramos em meio a um grupo de pessoas generosas, quando a generosidade faz parte da pauta das nossas conversas, da vida de relação, geralmente esse sentimento contagia todos os presentes, mesmo as pessoas pouco afeitas a essa virtude. Porém, diz a doutrina, não obstante, diz a doutrina, a generosidade não é um conceito, não é um atributo, não é uma virtude, não é um dom, não é um comportamento que a gente conquista e passa a viver de um dia para o outro. Não é. Dizem os espíritos, por meio da bibliografia espírita em particular, André Luiz, Neio Lúcio, Emmanuel, que a generosidade demanda, reclama, pede, exige vontade, disciplina e esforço incessante de nossa parte. Não por acaso, nós espíritas sabemos disso. Nas aulas de evangelização, a gente vê a molecadinha, a garotinha de 2, 3, 4, 5 anos já tendo os primeiros contatos com esses conceitos, como forma, portanto, de plantar, de inseminar nos corações dessas alminhas esse comportamento. E o Espiritismo faz isso há muito tempo. O sentido de vida coletiva, o sentido de urbanidade, de respeito ao semelhante, à natureza, ao meio ambiente, esses conceitos, esses comportamentos, a doutrina espírita o divulga desde a sua codificação com Allan Kardec. É muito comum nas casas espíritas a gente deparar com quadros negros, porque desde os primórdios da doutrina ela exibia esse seu caráter educativo, eminentemente educativo. E nós estamos num momento propício para a inseminação desses conceitos, porque os espiritinhos que nascem agora, nas últimas décadas, são espíritos muito especiais, sedentos da valorização desses conceitos, como o da generosidade. É hora de plantar. Mais do que tudo, é hora de plantar. Esses espíritos que nascem, esses espíritos que chegam à Terra, são espíritos não só mais vividos, como espíritos que encontram na Terra condições absolutamente favoráveis à aprendizagem, à vivência desses conceitos. Quem tem filhos pequenos, netos, pessoas que têm crianças pequenas em casa, são capazes de avaliar bem essa referência. Esses espiritinhos estão preparados e é hora de a gente
disseminar esses conceitos. Se nós buscarmos o dicionário, se nós buscarmos o sentido, o significado do conceito de generosidade, a gente encontra, invariavelmente, essa referência. É a qualidade, a generosidade, é a qualidade, é o comportamento, é a virtude que tem as pessoas capazes de sacrificar suas vontades, seus desejos, seu interesse em benefício do outro. E geralmente, e esse é um ponto, é um aspecto crucial da generosidade verdadeira, sem esperar retribuição. Ou seja, uma qualidade não só espontânea, mas que visa, num sentido de doação, de abnegação, o próximo, o semelhante, sem buscar retribuição. Jesus falava muito sobre isso. E os apóstolos, de um modo geral, grafaram nos seus textos e evangelhos referências inúmeras quando Jesus falava sobre a generosidade. Um dos conceitos mais interessantes, mais vivos, mais intensos, mais fortes, mais significativos do conceito de generosidade está aí nessa frase que Lucas, no seu evangelho, no capítulo 6, versículo 32, comenta. Jesus dizia assim: se amais aqueles que vos amam, que generosidade é essa? Até os pecadores, dizia Jesus, amam aqueles que vos amam. Está aí um aspecto interessante da generosidade. A doação, o sentido de abnegação, sem esperar retribuição. Eu não posso, ele quer dizer em última instância, né, ser generoso com os que são generosos comigo. Na expressão, na significação, na caracterização mais explícita, mais simples do que seja generosidade, está a frase: pessoas atentas à necessidade do outro. Pessoas disponíveis e dispostas a colaborar. Esse é o conceito de generosidade. Interessante é que a generosidade, esse atributo da alma humana, acompanha as mais remotas, as mais antigas, as mais transcendentes civilizações. Um grande antropólogo que vive agora atualmente publicando best-sellers interessantíssimos, pelo menos 3 grandes best-sellers. O primeiro deles, chamado Sapiens, o primeiro livro dele, chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse antropólogo, o Harari, comenta que desde o início do chamado Homo sapiens, há 200 mil, há 300 mil anos, já se encontram sinais, resquícios, indícios de que essas criaturas eram generosas umas com as outras, dentro ou fora da própria tribo. E diz Harari, esse grande pesquisador, cientista, antropólogo, que quase sempre, com uma estratégia muito interessante, estratégia de sobrevivência. Ser generoso para sobreviver. E todos nós, os mais velhos, sabemos disso. Esse conceito, esse atributo, esse comportamento, não é um apanágio, não se restringe apenas aos seres humanos, mas também aos animais irracionais. Quem de nós já não leu, já não viu, já não presenciou exemplos curiosíssimos de generosidade de um animal para com o outro? Um gato que alimenta um cachorro, um cão, uma fêmea que alimenta um gato, entre aves, entre animais, inclusive não só os domésticos, mas inclusive os animais silvestres. Isso tudo mostra que a generosidade é um conceito, é um atributo, é uma virtude que nos compete vivenciar e praticar, sobretudo na visão, na perspectiva espírita, conforme a gente pretende ver logo mais. Um conceito equivocado que nós temos e que nos compete combater, sobretudo com os nossos pequenos, ensinando-os a alcançar essa percepção, é que a generosidade não prescinde de valores,
de dinheiro, de recursos. Eu tenho aqui alguns casos, histórias reais, verdadeiros, que mostram como é que é possível a gente investir, praticar, ensaiar o espírito de urbanidade, de generosidade, sem gasto nenhum, a não ser a boa vontade, o tempo, a disposição, a disponibilidade. Eu me lembro de um episódio muito interessante, muitos anos, talvez uns 30 anos, e eu fui convidado por um ex-aluno aqui da Unesp. Ele estava lecionando na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E ele me convidou para fazer uma palestra, eu fui para lá, e quando ele me apanhou no aeroporto, era muito cedo ainda, ele disse: professor, o senhor quer ir ao hotel ou à universidade? Porque está muito cedo, ele me disse. Eu falei: não, vamos para a universidade. Eu disse: vamos para lá, eu já vou me preparando a palestra. E fomos para a universidade. Talvez não fosse ainda 7 horas. E quando nós chegamos no campus da universidade, era um estacionamento enorme, talvez para 600, 700, 1000 vagas. E ele estava praticamente vazio, o estacionamento. E esse meu aluno, que aliás morava aqui na Internacional, uma cidadezinha perto de Cedral, me esqueci o nome. Vila Ventura? Tem Vila Ventura? Tem. De Vila Ventura. Eu lembro até do nome dele, não preciso declinar. E ele então estacionou o carro comigo a cerca de uns 500 metros da entrada do portal da universidade. E eu muito ingenuamente pensei: meu Deus, por que isso? Será que é para a gente fazer um exercício, né? Será que o carro... Quando descemos, eu perguntei para ele: me permita essa ingenuidade, por que você estacionou a essa distância quando nós temos vagas ao lado da entrada? Ele disse: professor, aqui a gente tem uma prática que a gente aprendeu já há muito tempo. Os que chegamos mais cedo, costumamos estacionar mais distantes, para que aqueles que chegam de última hora não tenham que caminhar, não percam seu tempo, tenham acesso à universidade o mais rápido possível. E eu então aprendi isso, e depois eu li muito esse comportamento. Nos Estados Unidos é muito frequente, nas universidades americanas, na Europa, as pessoas que chegam cedo no estacionamento, estacionam longe. Tem tempo. Os aeroportos, isso é muito comum nos aeroportos americanos. Você chega no aeroporto, aquele imensidão de vagas gratuitas, e as pessoas estacionam longe, com esse espírito de generosidade, de urbanidade, com esse sentido de vida coletiva, que às vezes nos falta, nessa sofreguidão, nessa loucura que a gente vive imersa. A gente não dá tempo para pensar nisso, imagine. Um outro aspecto interessante, que eu gosto de narrar, se refere ao casamento da minha irmã, que é a Rosalina, se lembra, da Hilda? Eu tive um amigo de infância, de juventude, de adolescência. Nós estudamos anos juntos, fizemos ginásio juntos e começamos a fazer o colegial juntos. E nos estimávamos muito um ao outro. E quando nós fomos para o científico, eu fui fazer o científico, o antigo colégio chamado científico, em Monte Aprazível. E ele começou, mas foi para São Paulo, fazer o cursinho em São Paulo. E eu fui fazer cursinho em São Carlos, na USP depois. Então nos distanciamos. Nessa ocasião, casava-se a minha irmã, Hilda, acho que 68, 69. E eu então, embora estivesse um pouco distante desses amigos mais próximos, eu me lembro de tê-los convidados, os de Andeara, daqui, da colar, em Andeara, onde nós morávamos. E no dia do casamento, ali nos festejos, lembro da minha casa lá onde nós estávamos, eu com os meus colegas, em frente à rua, comemorando. Nisso, ao longe, eu diviso uma pessoa chegando, uns 300 metros, 200 metros chegando, e eu logo identifiquei: era esse meu amigo, Oswaldo. Nós o chamávamos Oswaldinho, Oswaldo Moraes. Você lembra dele, Rosalina? Oswaldinho Moraes chegando. Aí, como se diz no jargão popular, caiu a minha ficha. Falei: meu Deus do céu, eu não convidei o Oswaldinho. Me lembrei de todos os amigos. Me ocorreu isso: meu Deus, eu não o convidei. E ele vinha em minha direção, eu imensamente constrangido, imaginando o que eu diria para ele, quando ele então abre os braços, se aproxima e me abraça e diz: Eurípides, eu te conheço. E eu queria poupar você do constrangimento. Eu sei que você me convidaria. Você não convidou porque se esqueceu. Papo final. Quem é que faz isso? O que a gente faz isso? O que a gente faz é ficar aborrecido, acreditando-se esquecido. É um gesto de generosidade de cerca de 50 anos que eu nunca me esqueci. O que é um gesto
de generosidade quando ele é nobre, justo, verdadeiro. Em alguns países da Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil é muito comum a prática dos chamados café pendente, cafés pendentes, cafés solidários. As pessoas chegam no restaurante, tomam um café, eu creio que aqui muita gente já viu ou fez, e essas pessoas tomam o seu café e deixam pagos 2, 3 cafés para pedintes, para pessoas que estão em situação mais precária, para que essas pessoas ao chegar tomem o seu café. Toma o café, paga, e paga mais 1, paga mais 2 e vai embora. Que gesto nobre. O que custa isso? Um café? 15, 10 reais? E eu me lembro de um outro gesto de generosidade muito interessante. Nós fizemos um concurso aqui na Unesp e veio participar do concurso como membro da banca um professor da USP de São Carlos, professor Odelar Linhares, cuja filha lecionava aqui também e mora aqui em Rio Preto. E o professor Odelar, aí à época com seus 60 e poucos anos, tinha o hábito de sair do hotel, naquela ocasião ele se hospedava no hotel Augustus Hotel, ali em frente à praça. Ele saía bem de manhãzinha, antes das 6, e caminhava subindo a Pedro Amaral, do centro subindo a Pedro Amaral, vinha até aqui em cima, a pé, fazendo seu exercício matinal, e descia. E nesse percurso, invariavelmente, na subida, ele encontrava com um mendigo. Na verdade, não era bem um mendigo, mas uma pessoa em andrajos, muito sofrida, geralmente com um carrinho para recolher papelões. E o professor Odelar, como era, ele já desencarnou, da natureza dele, muito solícito, ele sempre dizia para o senhor, bom dia, mas pouco acostumado a esse tipo de zelo, de atenção, o mendigo não respondia, cara fechado. Foram de segunda até sexta-feira, todos os dias, o professor Adelar nos contou durante o almoço de encerramento do concurso. Todo dia ele dizia, bom dia, meu companheiro. Nada. Bom dia, meu companheiro. Nada. No último dia, na sexta-feira, o professor Adelar falou, não é possível, eu tenho que arrancar um bom dia desse pobre coitado. Então o professor Adelar se estaca, para e diz assim, em frente a ele, meu senhor, qual é o seu nome? Perguntou para o mendigo. E o mendigo cai num pranto convulsivo, desmorona-se. E disse para o professor Adelar, o senhor me perdoa a emoção, mas eu não me lembro. Quando foi a última vez que alguém perguntou meu nome? Nome de mendigo, ninguém quer saber. Então eu me lembro, meu Deus, os nossos nomes são cogitados a todo instante, em casa, fora de casa, no trabalho. Sempre, ou a gente está assinando ou falando, alguém nos perguntando o nome. Agora, um mendigo, ninguém quer saber o nome de mendigo. E o professor Adelar, então, o abraça efusivamente. E o mendigo ganhou essa lição de urbanidade, que me fez recordar de um caso verdadeiro, ocorrido num país da Europa, de um servidor, de um funcionário de um frigorífico, de um grande frigorífico, que aquele tempo os frigoríficos, as câmaras frias dos frigoríficos não eram como são hoje, modernas. Hoje, se uma porta de um frigorífico se tranca, qualquer movimento, existem sensores internos, qualquer movimento que se passa dentro do frigorífico, essa câmara acusa a presença de alguém e os vigilantes vão lá, acode. Justamente para evitar o que aconteceu nessa história. Um funcionário entra na Câmara para fazer qualquer coisa, já próximo do horário de encerrar o expediente, e ele não percebe que a porta se fecha atrás dele. E naquele tempo, como eu dizia, sem esses recursos, ele não conseguia sair e imaginou, eu em poucas horas vou estar morto. Já se encerra o expediente, ninguém vai se lembrar de vir conferir numa câmara fria se tem alguém vivo aqui. Mas olhem que interessante, passaram-se cerca de meia hora, menos de uma hora parece, alguém abriu a porta da câmara fria e, para sua surpresa, eram os vigilantes que vinham tirá-lo de lá como se soubessem de antemão que ele estava preso. E ele perguntou, meu Deus, como é que vocês sabem? Eu já estava me dando por morto, quase regelado. E os vigilantes falaram, olha, aconteceu o seguinte, o nosso companheiro lá da porta de entrada, o porteiro, notou algo muito interessante. O senhor, que está preso aqui na Câmara, né? Todos os dias, invariavelmente, ao sair, despedia-se de você. Esse senhor
que está preso, despedia-se do porteiro. Até logo, fica com Deus, abraça as crianças, todo dia. E esse porteiro diz, quando passavam já das 5h30, 6 horas da tarde, o horário equivalente deles, ele notou que aquele dia não recebeu o cumprimento. Se ele não recebeu o cumprimento, ou porque o servidor não veio, ou porque alguma coisa aconteceu. Foram buscar pelo servidor e descobriram que ele tinha vindo sim. Então ele imaginou, ele está preso em algum lugar. E vieram à câmara fria e o salvaram graças a um gesto nobilíssimo desse, banal, simples, trivial, de cumprimento. Enfim, não nos faltam casos banais, triviais, de generosidade que não custam dinheiro. E às vezes nem sequer demandam tempo. A generosidade na perspectiva espírita é muito interessante. Dizem os espíritos, especialmente diz André Luiz, o grande escritor André Luiz, por meio de Chico Xavier, que a bondade, a generosidade, esses gestos de doação, de abnegação, a generosidade, enfim, chama a bondade alheia em nosso socorro. Quantos inúmeros são os casos narrados por espíritos como o irmão X, Hilário Silva, trazendo histórias de como a generosidade traz socorro, amparo, assistência aos aflitos, àqueles que precisam de ajuda. Um dos trabalhos muito interessantes que as casas espíritas desenvolvem, uma das atividades que os centros espíritas desenvolvem é o chamado atendimento fraterno. Num determinado dia da semana, o centro se abre às pessoas que, geralmente não espíritas, vêm buscar socorro para suas dores, para suas aflições, para os seus problemas. Muitas vezes, pessoas de vida tranquila. Muitas vezes, pessoas às quais não faltam nada de material, mas faltam aquilo que eles vêm buscar no centro. Paz, tranquilidade, esperança, motivação para a vida. E quase sempre, nesses trabalhos, nessa atividade, os centros espíritas levam as pessoas a investirem nesse tipo de atuação. Generosidade, benemerência, voluntariedade. Porque, dizem os espíritos, a generosidade, esse atributo, sempre vem em nosso socorro. André Luiz chega a dizer, uma frase, uma sentença incrível, né? A generosidade é lei de economia espiritual. É lei. É lei. É lei divina. Lei de economia espiritual. Economiza-se espiritualmente por meio da prática desse conceito de generosidade. Eu me lembro de um caso narrado por Divaldo Franco. Muitos de nós aqui já devem ter ouvido ele narrar essa história. Eu não vou narrá-la, vou resumir. Mas, para quem se interessar, ele está contado no livro de Sueli Caldas Schubert, o livro chamado O Semeador de Estrelas. Divaldo tinha um inimigo, um obsessor, um espírito pertinaz, violento, muito mau, que o perseguia com a vontade deliberada de aniquilá-lo, de levá-lo à morte ou ao suicídio. E o perseguiu, esse espírito perseguiu Divaldo anos a fio. Divaldo tinha tanto receio, ainda jovem, dessa pessoa, e ele teria um rosto cadavérico muito feio, que fazia Divaldo lembrar de um filme nos anos 30, fez muito sucesso devido a um livro de Alexandre Dumas, um filme chamado Máscara de Ferro, um livro do Alexandre. Aliás, esse filme Máscara de Ferro foi depois encenado recentemente por Leonardo DiCaprio. Mas então Divaldo se lembrava dessa máscara de ferro que o personagem no filme utilizava para cognominar o espírito que o perseguia. Tão feio era o espírito. Eu me lembro aqui de casos interessantíssimos que Divaldo conta do espírito tentando prejudicá-lo anos a fio. Uma obsessão, como a gente costuma dizer, pertinaz, violenta. Até que um dia, o porteiro da mansão do caminho, muitos anos depois, liga pelo interfone chamando Divaldo. Senhor Divaldo, há algo aqui muito estranho. Alguém deixou um bebezinho recém-nascido de semanas, sujo, maltrapilho, com formigas pelo corpo. O que eu faço com essa criaturinha? A mansão costumava receber crianças, jovens, àquele tempo, até adolescentes. Mas um recém-nascido assim era raro. Divaldo disse, segure o que eu vou descer aí. Divaldo desce a portaria, pega aquele bichinho, aquela alminha, limpa e acode e fala para o porteiro, vamos levá-lo para cima. Nisso, aparece o espírito, máscara de ferro, para Divaldo. Falou, o que é que você vai fazer? Disse para Divaldo. Divaldo olha para ele, surpreso, fala, o senhor não está vendo? Disse para o espírito. Vou levá-lo para cima, vou acudi-lo
Com um olhar, sacudimos todas as crianças que se aportam aqui. E o Espírito fala assim para ele, conforme narra o senhor de Caldas narra, o próprio Divaldo narra. Mas você vai auxiliar, você vai ajudar essa criaturinha tosca, horrível? O Divaldo falou, como não? Você vai amá-la? Amar essa coisinha? E Divaldo diz, bem, ainda não estou amando, mas vou amar. E o Espírito se derrete num pranto igualmente convulsivo e diz, a partir de hoje, de inimigo violento e pertinaz, você vai ganhar um espírito protetor. Eu vou ser o seu protetor. Porque esse espiritinho aí, essa criaturinha, é minha mãe, que se reencarna. Divaldo sobe com ela. E o espírito que era o seu inimigo, gratuito, violento, que desejava levá-la à morte, ao suicídio, passa a ser o seu protetor. Divaldo, até dá um apelido a ele que eu me lembro, inclusive fala que ele passou a ser uma espécie de batedor de Divaldo. Divaldo, quando vai para os países, sobretudo na América do Sul, são países onde nas alfândegas tem muita complicação. Enfim, é um ambiente difícil. Divaldo com passaporte, com centenas de viagens pelo mundo, todo mundo olha com desconfiança. E o Walter é um que está sempre auxiliando, acudindo, trazendo mensagem. O seu protetor até hoje. Eu me lembro de um episódio ocorrido há 30 anos. Eu estava em casa. Quando toca o telefone, eu atendo, era Divaldo. Eurípides, você está sentado? Eu não estou, mas eu me sento. É fácil. Então se sente. Olha, vou te descrever a casa sua e de Maria como eu a vejo agora. Eu nunca havia falado para Divaldo. Nem ele, um pouco tinha ido naquele tempo, ele não ia na nossa casa. Ele falou assim para mim, você está sentado tendo às suas costas o corredor que dá acesso aos vários quartos. À sua frente, bem à sua frente, ao lado do telefone, à sua frente, uma sala de jantar, mais adiante, mais adiante. Eu fiquei perplexo, falei, como é que você está vendo isso tudo? Eu falei, Walter, o espírito protetor, que era o inimigo, está me dizendo o que ele está vendo. E passou essa grande criatura. Certa feita, num apuro violento, Divaldo estava num aeroporto, não sei que lugar, olhando, absorto, tantos problemas, tanta coisa para pensar. Aquele olhar, ele tinha aquele olhar que atravessa coisas e pessoas, absorto. E nisso, poucos metros à frente, um senhor maltratava um filhinho, xingando o garotinho e tal. Quando esse senhor olha para Divaldo, imaginou que Divaldo o estivesse censurando. E ele disse assim para Divaldo, o que foi? Qual é o problema? Qual é o problema? Não posso educar meu filho? Divaldo, desculpe. Eu nem estava olhando para o senhor. Está olhando sim, mas está me censurando, disse o pai da criança. Divaldo falou, eu não posso estar censurando. Divaldo disse para a gente que quem o orientou nessa peleja foi esse espírito protetor agora. Falou, Divaldo, vamos pregar uma peça nesse sujeito? Divaldo, topo, vamos pregar uma peça. Então faça o seguinte, e narrou o plano para Divaldo. Divaldo então chegou e falou assim, me desculpe, senhor, eu não poderia estar olhando para o senhor, eu sou cego. O homem estacou, o senhor é cego, e fazia assim no rosto do Divaldo. Né? Divaldo, eu preciso caprichar aqui como um bom cego. Sou cego. O sujeito ficou constrangido, pediu desculpas por aquele gesto inoportuno, por aquela censura indevida. E nisso a menina do balcão chama as pessoas para embarcar, e Divaldo vai indo e falou, eu preciso caprichar, e vou apalpando tudo. Quando Divaldo começou a subir a escada que dá acesso ao avião, o senhor falou assim, o senhor me desculpe, mas eu estou com uma leve impressão que eu conheço o senhor de algum lugar. Divaldo falou, pouco provável. Não, não é não. O senhor é Divaldo Franco. Divaldo falou, sou. O senhor não é cego. Aí Divaldo falou assim, sou cego para atitudes maleducadas, como essa que o senhor teve agora. Eu não enxergo essas atitudes. Estou completamente cego para esse tipo de atitude. Aí subiram, foram conversando. Mas, enfim, são gestos que mostram a eficácia, a importância da generosidade. Agora, é bom lembrar, como diziam os espíritos na primeira assertiva que eu coloquei no quadro, é bom lembrar que a generosidade, a prática, o exercício da generosidade demanda treino, demanda interesse, demanda vontade. Por isso que nos trabalhos de atendimento fraterno dos centros espíritas, a gente investe nessa atitude. Olha, procure ajudar, auxiliar, visitar, acudir, busque o exercício da generosidade, até porque como espíritos falhos que ainda somos, nem sempre a gente cogita da generosidade. E muitas vezes, quando cogita, não cogita da generosidade tal qual ela devia ser praticada.
Jesus falava muito nisso. Jesus falava nos prêmios que teriam as pessoas generosas de 100 para 1, centuplificando o benefício recebido aqui no mundo espiritual. Jesus falava na vida eterna, garantida aos generosos. Kardec, no livro Viagem Espírita, em 1862, fala com toda clareza da importância de nós investirmos, de nós nos educarmos para essa prática, porque ela é difícil. A nossa vida é tão atribulada, tão corrida, tão intensa, tão vivida, com tantos problemas, que a gente se esquece da prática, da generosidade, mesmo em princípios comezinhos. Chico Xavier tem uma frase muito interessante, que eu também me lembro bem, inclusive do dia ao qual vou me referir aqui. Chico dizia o seguinte, que a generosidade genuína, a generosidade verdadeira, coloca a pessoa beneficiada à vontade. Mas a caridade orgulhosa, essa não. A caridade orgulhosa esmaga. Eu me lembro dele ter dito essa frase. Eu me lembro do dia que nós visitávamos, uma das primeiras visitas que nós fizemos a Uberaba. Chico Xavier, à época, ainda atuava no centro chamado Centro Espírita, Comunhão Espírita Cristã. Quando o Chico lembrou esse detalhe. Às vezes, pode ocorrer de a gente, na pressa, na pouca vontade, no desinteresse, na sofreguidão dessa loucura intensa que vivemos, oferecer um ato de praticar, levar a necessidade um ato de generosidade com certa ponta de orgulho. Chico dizia nessa ocasião, eu me lembro, que olha o que ele falou, um prato de taxinhas pode surtir um efeito menor do que um ato de generosidade praticado com orgulho. Taxinha, para quem não lembra, acho que pouca gente aqui lembra, né? Pregar botina, sapato com pé de ferro, né? Aquilo machucava. Pois um prato de taxinhas pode ser menos danoso do que um gesto de generosidade promovido com orgulho, com desdém. E a gente tem que se vigiar. É o risco que nós corremos. Nesse dia, eu me lembro, nós estávamos em Uberaba, um grupo de colegas, de amigos, de confrades, frequentávamos naquele tempo o Elar, isso nos anos 60, lá no final dos anos 60. E Chico fazia ainda uma peregrinação habitual, semanal, às quartas-feiras, num bairro muito pobre, chamado Bairro do Pássaro Preto. Chico ia casa por casa. Começava a escurecer, ele saía do centrinho dele, ia casa por casa, levando uma palavra de conforto, um evangelho, levava um maço de dinheiro, um pacote de dinheiro, de cédulas, de um não sei o quê, não é R$1, que o real não existia, um cruzeiro, será? Não sei, era uma unidade. Todas elas de uma unidade. Talvez naquele tempo, essa cédula equivalesse hoje a uns 50 centavos. O Chico pegava aquele pacote e dava uma cédula daquela para cada pessoa onde ele passava na casa. Fazia uma prece, abraçava as pessoas miseráveis, paupérrimas, sofridas, aquelas casas de chão batido, aquelas taperas, aquele bairro miserável. Ele abraçava, beijava as pessoas numa reverência incrível a ele dava aquele dinheirinho. E atrás dele um cortejo de muita gente, de espíritas do Brasil e até do exterior, acompanhando o Chico. E esses, sim, traziam preso às costas sacos, sacolas com víveres, com recursos, com bem, com sapato, com roupa, com comida. E essas pessoas iam entregando. O Chico, aquele dinheirinho, que mais tarde eu procurei saber qual é o significado daquele símbolo, né? Aquela doação. No contexto dá para a gente imaginar o que Chico queria passar. Mas eu me lembro que esse dia em particular, estava lá nesse encontro o elenco de uma novela da TV Record antiga, chamada Algemas de Ouro. Aqui, acho que só eu e Rosalina lembramos dessa novela. Algemas de Ouro. Algemas de Ouro, em 1968. Estava lá todo o elenco nesse dia que ele falou das taxinhas. Eu anotei, para não me esquecer, eu me lembro de cabeça, mas eu anotei. Olha, o Benedito Rui Barbosa, que é o mesmo que está na TV como escritor e produtor de novela, já escrevia novela naquele tempo. Olha quem eram os artistas. Lolita Rodrigues, acho que está encarnada ainda. Tá? Não? Suzana Vieira era do elenco. Laura Cardoso ainda está aí, com seus 90 e tantos anos.
Rolando Boldrin, que aí está nos seus programas de TV dominicais. Fulvio Stefanini. Maria Estela, essa aqui eu quero guardar. Yolanda Cardoso desencarnou. Jorge Gomide desencarnou. Sérgio Mamberti. Adriana Sturge. Esse povo estava tudo aí. E essa danadinha aqui, nem sei se é encarnada, deve ser, ela era muito nova, moça bonita. Ela estava acompanhando o elenco, ela fazia parte do elenco. Ela estava numa roupa branca, acho que eu digo macacão, não? Branco, e ela linda, toda faceira. E o Chico, danado de velhaco, vinha de braços dados com ela, e conversando e tal. Nesse ínterim, acontece que alguém chamou a atenção do Chico, ele teve que acudir uma pessoa. E nós íamos caminhando por um pasto, era um pasto, terra batida, chão, grama, com lampiões. Não tinha energia, não existia porta de energia, aquela coisa escura. E nisso, quando o Chico volta, ele fala assim: Estela, minha filha, você é minha luz. Onde você está? Ah, seu bandido. Ô, Chico, estou aqui, Chico, estou aqui. Foi lá e tarracou ele outra vez. Aí estão gestos de generosidade que eu acredito sejam muito significativos. Para essa moça em particular, né? Dá para se imaginar. Por isso é que eu gosto de reprisar, para eu mesmo avaliar sempre. A generosidade é eloquente prova de sabedoria. As pessoas sábias são generosas. Sempre. Em qualquer condição. Em qualquer circunstância. E geralmente a generosidade contagia as pessoas que nos cercam. Um ambiente onde prevalece a generosidade, as pessoas se deixam fazer generosas. Ao contrário, né? Quando o ambiente destoa desse espírito, tudo fica vinagroso, tudo fica mal. Uma reunião do departamento de matemática, muitos anos atrás, eu era chefe do departamento, e na discussão, no calor, um professor que tinha sido meu aluno se levantou no meio da reunião e falou assim: Eurípides, falou para mim, né, eu dirigindo a reunião, olha, eu gosto muito de você, acho você uma pessoa inteligente, não sei o quê, se você estiver num incêndio eu te salvo, se você estiver precisando de dinheiro eu te empresto, mas eu não aceito as suas ideias políticas do departamento. Meu Deus, eu assustei. Aquilo criou um clima tão ruim. Nisso levanta-se um colega pelo qual eu tinha e tenho grande admiração. E esse aluno, esse professor, quando disse, ele falou assim: olha, e tem mais. Eu vou sair da reunião porque não dá para conversar diante das suas ideias. Quem sabe, na hora de tomar um chopp, a gente conversa. E saiu. Aquele clima horroroso, aquela coisa. Eu ainda estava respirando. Levanta-se um amigo pelo qual eu tenho grande admiração, uma pessoa que me ajudou muito, um grande amigo até hoje. Se levantou, chegou bem próximo da sala, da mesa onde estava, assim: Eurípides, eu vou acompanhá-lo. O dia que você for tomar cerveja com ele, me chama que eu vou também. Ele tinha muita coisa para falar. Meu Deus, aquele clima, né? É isso. A hostilidade chama hostilidade. Paciência. Bem, há aqui uma história muito bonita que eu vou resumir em poucas palavras, narrada num livro fantástico, um livrinho antigo, mas um livro de 50 anos, chamado Espírito da Verdade, escrito por diversos espíritos, inclusive pelo irmão X, pena de Chico Xavier e de Valdo Vieira. Lá eles contam, o irmão X conta a história de Barsabás. Ela é emblemática porque ela busca configurar uma situação muito interessante. Esse sujeito chamado Barsabás teria sido riquíssimo. Mas quando ele desencarnou, ele teve já a primeira decepção quando busca retornar à família. Nós sabemos que o espírito, quando desencarna, dependendo das circunstâncias, necessidades, méritos, pode retornar ao ambiente doméstico. No caso dele, ele veio para passar por uma provação dolorosa, porque ele descobriu a família numa guerra desarrazoada. Eles haviam vendido, leiloado os bens, joias, relíquias, recursos, e mais, estavam querelando, uma querela interminável no tribunal, disputando a herança. Ele teve uma decepção enorme. Entre os amigos, não foi outra a recepção que teve. Ele tinha sido um sujeito muito mesquinho, e os amigos só lembravam dele com malquerência. Ele, então, no umbral, ou no mundo espiritual pouco favorável, ele entra num processo de muita tristeza, sofrimento, de trevas, ouvindo acusações o tempo todo. Isso, diz o livro, diz o irmão X, passaram-se anos, até que um dia, depois de muito sofrimento,
depois de ter recorrido à prece, ensaiado alguns... Enfim, a prece é um refrigério real para as nossas almas. Ele então se vê no que o espírito da história chamava de santuário de luzes fulgurantes. Ele viu um mundo interessante ao longe, pleno de luzes faiscantes, fulgurantes, umas mais fortes, outras mais fracas, algumas bruxuleando, quase apagando. Então o espírito que se aproxima dele diz assim para ele: Barsabá, você está vendo essas luzes? Ele diz: estou vendo. Cada luzinha dessa representa uma prece que veio da terra em louvor, em agradecimento a um benefício recebido pela pessoa. Cada luz dessa significa uma prece. O Barsabá olhou aquele imensidão de luz e falou: meu Deus, aí não vai ter nenhuma para mim. Ele pensou: ai de mim, eu nunca fiz o bem. O espírito então falou: não, você está enganado. De fato, ele trazia sinais de uma vida completamente equivocada, de pessoas às quais ele havia espoliado, machucado, roubado. Porém, diz o espírito, tem aí uma luzinha em seu crédito. Firma o pensamento. Firma o pensamento. Você vê essa luz. Ele deixa uma luzinha fraquinha num canto. Aquela ali é aquela luzinha lá. Essa luzinha refere-se a uma prece que subiu da terra em seu benefício, por um gesto de caridade, por um gesto de generosidade que você fez há 32 anos. Ele, em prantos, Barsabá em prantos, recorre à memória e consegue, a custo, descobrir que talvez fosse um garoto chamado Jonaquim, o enjeitado. Tinha defeito físico, era muito pobre. Então, Barsabá se lembrou que havia oferecido a ele um pedaço de pão, por amor puro. Eu acho que essa frase é muito bonita, né? Segue a claridade do pão que deste por amor. Amor, porque às vezes a gente dá na pressa, né? Muitas vezes a gente se descobre dando para nos desvencilhar do pedinte, né? Dá assim. E o Espírito falou: siga essa luzinha. E o Espírito, Barsabá, teve uma lição extraordinária. Ele, em vez de subir os píncaros celestiais, ele se vê voltando à terra. E, de repente, ele se vê numa marcenaria. E dentro da marcenaria, Barsabá vê um senhor, agora com 48 anos, portanto, Jonaquim teria 8 anos quando foi assistido, ali num enxó, aquela peça, malhando um madeiro. E Barsabá, pela emoção, pelos canais viu tratar-se do Jonaquim, daquele garoto agora em idade adulta. Então, Barsabá se abraça longamente ao Jonaquim, e o que se passa foi isso. Um ano depois desse encontro, e Barsabá se depara com Jonaquim, Jonaquim tem um filhinho recém-nascido. Barsabá, como diz o irmão X, com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, encontrar o prêmio de renascer, de se reencarnar, para se redimir. Um gesto banal, né? Um pedaço de pão para um homem que era poderoso, dono de palácios. Eu vou encerrar, mas não sem antes narrar um outro episódio, bem resumidamente, ocorrido com a nossa filha mais velha, Vivian Lara, nossa primogênita. Ela acabara de chegar na França, coordenando um projeto de pesquisa entre Brasil e França, deixando aqui em Pirassununga, onde ela leciona com o marido na USP, os 2 filhos, Catarina com 11 e João Francisco com 6. Ela chega na França 2 dias depois, e meu genro aqui de Pirassununga liga: seu Eurípides, estou apavorado. Catarina acaba de ser internada aqui com tais e tais sintomas apavorantes. Eu já logo busquei socorro, era tarde, já de noite, por meio da nossa grande protetora, médica, cunhada e amiga, irmã Marciali, e ela consulta o grupo de pediatria, neuropediatria, neurologia, infectologia, enfim, ela busca orientação com o pessoal do Hospital da Criança, aqui de Rio Preto, Hospital Maternidade da Criança, né? E eles dizem assim para Marciali: diga para o Eurípides
falar o seguinte para o seu genro, para o genro dele: se aí não tiver neuropediatria, largue tudo e venha para Rio Preto. Foi o que eu falei. Ele então resolveu, meu genro resolveu esperar mais algumas horas, com a esperança prevista pelos médicos de que ela melhoraria, estava medicada. A suspeita era de uma infecção muito forte. Como chama essa infecção? Sinusite. A ideia era uma sinusite muito forte, mas que ela sendo medicada, ela estava com as perninhas sem controle e estava com uma confusão mental muito atípica, que eu vou poupá-lo sem narrar. Mas, porém, o que acontece não foi isso. Quando ela acorda, horas depois, ele ligou outra vez, foi quando eu consultei o hospital. Falei: senhor Ives, eu estou apavorado. A Catarina acordou e acordou pior do que estava. Foi quando eu recebi a orientação dos médicos, falei: venha para cá. Bom, resta dizer, antes de qualquer outra preocupação, que nós vencemos esse problema. E a Catarina, 10 dias depois, estava absolutamente curada. Depois de ter passado por um problema muito difícil. Foi diagnosticado aqui encefalite viral. Encefalite é um caso muito grave. Ela, a Catarina, é um doce de criatura. Esses espiritinhos, sem nenhum demérito para os demais outras crianças, especialmente para os nossos os garotos de casa, era uma criatura dessa que parece que cai do céu, de tão meiga e dócil que ela é. Mas ela... E aqui fizeram todo tipo de exame que se possa imaginar. E constataram essa tal de encefalite viral. E mais tarde descobrimos, por meio dos exames de líquidos, exames de imagens, que das infecções virais, a menos grave. Porque a mais perigosa e mais danosa seria a encefalite viral ocasionada pelo vírus da herpes, viral herpética, como eles falam. Não era. E nem a bacteriana. Bom, o fato é que nós passamos a viver um drama com a minha filha lá, nós, eu e Maria aqui, meu genro, passando para ela o que estava acontecendo, nossa neta na UTI, mas não podíamos dizer tudo, não podíamos deixar de dizer alguma coisa, e ela num drama, e no auge do sofrimento, ela dizia: pai, mãe, eu vou embora, Adriano, eu vou embora para o Brasil. E não se sai de um país europeu, na França, em particular, na hora que você quer. Eu vou para lá. Ela não teve dúvida, ela estava em Saint-Étienne, e o evento que ela participava era em Lyon. Ela então falou: eu vou para Lyon e lá eu compro a passagem. Tentou por todos os meios, por meio de internet, uma loucura, um sofridão, um sofrimento, um desastre, plena lá narrando, não conseguia. De Saint-Étienne até Lyon, a França naqueles dias estava naquela turbulência social dos chamados coletes amarelos, estava uma loucura, trem não andava, nada funcionava, táxi não funcionava, metrô não funcionava, mas ela conseguiu com o motorista de táxi, chegou a Lyon. Quando ela chega em Lyon, para resumir, acontecem 2 gestos de generosidade indizíveis, intraduzíveis para nós que vivíamos aquele momento. Quando ela chega ao guichê da Companhia Ibéria de Aviação, a jovem, embora educadamente, dizia: não é possível vender bilhete para a senhora. Essa passagem que a senhora tentou comprar lá desde Saint-Étienne e não conseguiu, não é porque o cartão seu, do seu irmão, o outro filho nosso, estava no Chile tentando ajudá-la com o cartão, não é porque o cartão nem das suas colegas, uma da USP, outra lá da França, é que esse bilhete só se vende com o cartão da Ibéria, cartão azul, Blue Card. Não tem como. E minha filha, pelo amor de Deus, o que está se passando é isso. Eu estou alma frita, eu estou a ponto de morrer aqui, eu preciso dessa passagem. E a menina disse: sinto muito, são regras da companhia, não vendemos. Naquela aflição, ela pega o telefone e liga para as amigas. Ela deixou em Santinho: gente, pelo amor de Deus, eu estou aqui, não sei o que eu faço, não podem me dar passagem, eu não posso voltar, eu não sei o que vai acontecer comigo. E ela, no telefone, esqueceu até que ela tinha um celular, tão apavorada que ela estava. Mas, falando em francês, um casal que estava ao lado do guichê da aviação, da companhia aérea, ouviu a conversa. Quando minha filha pôs o telefone no gancho, eles se aproximaram da vendedora, da jovem vendedora, e disse assim: filha, eu pago a passagem para ela. Minha filha olhou para trás. Quando minha filha me contou, eu falei: meu Deus, no meio dessa desgraça toda, um golpe. E o homem, um casal de muçulmanos, a mulher com aquela burca, com aqueles trajes típicos, eu pago a passagem para ela. A menina disse: mas o senhor ouviu? Essa passagem só é vendida por meio de um cartão. Eu tenho o cartão, utilize o meu. A menina pega o cartão e minha filha perplexa, boca aberta, sem...
e diz assim para ele, meu senhor, mas há aqui alguns poréns. Primeiro, a passagem é muito cara, ela está comprando uma passagem para voar daqui a pouco. Essa passagem custa muito caro, são alguns euros, né? Quase 1.000 euros. Ele diz assim, não tem problema, pode usar. Então ela insiste, meu senhor, esse processo é longo, é demorado, o senhor vai perder o seu voo, não sei o que o senhor está fazendo aqui no aeroporto de Lyon, mas o senhor vai perder. Ele diz assim, eu tenho todo o tempo do mundo, use meu cartão. E a minha filha então falou, meu senhor, gente, eu tenho dinheiro. Ela havia acabado de receber a bolsa, tinha chegado na França, ela já adiantou a bolsa, o dinheiro. Eu tenho dinheiro para pagá-lo. Ele não tinha perguntado para ela se ela tinha dinheiro, se não tinha dinheiro. Quando a menina do guichê passa o cartão dele para comprar passagem, a mensagem é que o cartão não tinha limite suficiente. O limite dele era de 800 euros, 800 reais ou coisa assim, equivalente. E não era possível. Aí minha filha desmorona outra vez. Mas aquele gesto de solidariedade, de generosidade, foi tão pleno, tão intenso, rico, que a menina do guichê, vendo o desalento, o estágio aflitivo que eu posso imaginar da minha filha, com a filhinha aqui no hospital, nessa circunstância dolorosa, ela fala, um minutinho, falou para minha filha, deixe-me ir até o meu supervisor. Passam-se segundos e ela volta. A companhia vai abrir uma exceção para a senhora. Nunca se fez isso. Eles vão vender a passagem. A senhora tem dinheiro? Eu falei, tenho, estou aqui com dinheiro. Então me pague, eu já vou providenciar o bilhete, a senhora vai para o portão tal, porque o avião sai daqui 15 minutos. Minha filha ela passou dinheiro. Quando minha filha está indo para o portão, ela pensa, meu Deus, acho que agora eu caí num golpe. Porque eu deixei 1.000 euros com a menina, ela não me deu recibo, não me deu nada, me disse que vai tirar uma passagem para me entregar lá no portão. E naquela aflição ela começa a falar com meu filho, que estava no Chile, tentando acudir, viva, e aquele desespero, e ela falando com meu filho, e naquela sofreguidão. Quando ela olha mais à frente, divisa vindo a menina do guichê, a aeromoça, não é aeromoça, né? A menina que cuida do... Como é que fala? Oi? Menina da recepção, exatamente. Ela vem... e trouxe a passagem para ela, falou, você vai... Mas nesses segundos, outro casal, aquele era de muçulmano. Aliás, quando minha filha se afastou deles, minha filha pediu licença para o muçulmano, para o homem, ela sabe que não se pode dirigir a uma mulher assim, de pronto. A religião não permite. Então pede licença para ele e volta-se para a mulher e fala, muito obrigado, quase aos prantos. A mulher muçulmana põe as mãos dobradas, em sinal de cruz no peito, e diz assim, foi Alá quem quis. Minha filha se arrepende até hoje de não ter pedido o telefone deles. Nunca mais os viu, nem deles ouviu falar. Quando ela está nessa situação, no guichê, para entrar, para embarcar, com meu filho, contando para o meu filho o drama que ela estava vivendo, que ela estava preocupada que o bilhete não chegava, um outro casal, agora mulher, mãe e filha, um casal de africanos, que moravam naquele tempo em Portugal, em Lisboa. O casal chega, bota a mão no ombro dela, ela falando com meu filho, aflita, fala, um instantinho, acho que nós sabemos o que você precisa. Minha filha interrompe a ligação e fala, pois não. As duas dizem assim, você precisa de um abraço. As duas, mãe e filha, envolvem, viram, dá-lhe um abraço profundo, que em espiritismo nós chamamos de passe, né? Vibração. Ai, que bom. E nesse momento, ela teve um tirocínio, a ideia de então pedir o nome das pessoas, o telefone. Aliás, esse casal ligou para minha filha depois, quando ela chegou no Brasil, interessada na situação da nossa neta. São dois gestos que eu jamais pensei que pudesse ocorrer. Um sujeito tira um cartão e fala, paga a passagem dela. Não quis saber se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro. Essa não é uma questão de menos importância naquele momento. E esse casal, não temos nada para oferecer para você, mas um abraço nós temos. Enfim, a vida nossa é muito rápida, intensa e rápida, para que a gente não saiba identificar os momentos em que a gente pode ir à prática desse gesto tão nobre, tão simples, mas tão poderoso, a generosidade. Muito obrigado. Obrigado.